A maior dificuldade do vídeo de hoje vai ser fazer vocês prestarem atenção em mim e não na Reizo que tá ali em cima se lambendo para depois ir dormir. Você já parou a pensar quem foram os favoritos dos seus favoritos? Mais especificamente, quem foram os autores favoritos e as obras favoritas do Fyodor Dostoiévski? O vídeo é sobre isso. Eu fui inspirada num post da Isabela, que é a minha amiga, e eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo. E nesse post, a Isa pesquisou quais eram as obras favoritas, quais obras os autores favoritos dela recomendavam. Então eu fiquei muito pensativa. Quais eram as obras favoritas do Tolstói? O Tolstói é meu autor favorito. Eu lembro que eu assisti um vídeo da Paloma Lima maravilhoso aqui no YouTube, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Todas as referências estão aqui embaixo se você quiser conferir, tá bom? Do vídeo de hoje. E aí, justamente nesse vídeo, ela fala das obras que eram realmente tinha um coração do Tolstói. E aí, o segundo autor que eu fiquei muito reflexiva, pensando quais eram as obras que ficavam na cabeceira da cama dele, foi o Fyodor Dostoiévski. Pesquisando justamente sobre isso, eu achei um site muito bom chamado Russia Beyond. Na verdade, eu já conhecia, porque eu já pesquisei algumas outras coisas de literatura russa. E aí, nesse site, vai ter uma matéria justamente de 2021 falando um top 5 obras favoritas do Dostoiévski. O Dostoiévski nunca chegou a fazer esse top 5, na verdade, quem fez uma lista de livros foi o Tolstói, mas o Dostoiévski nunca chegou a fazer, de fato, esse top 5 livros da vida dele. Como a gente sabe sobre isso, as cartas que o Dostoiévski escrevia para várias pessoas, então ele recomendava muito essas obras e falava muito desses autores, com muita efervescência, assim, bem a gente, sabe, leitor, falando sobre as nossas obras favoritas. Então vamos para quais eram os livros favoritos do nosso sad boy favorito. Bom, o Tolstói, como a gente sabe, ele era uma pessoa que lia muitos autores russos. E ele lia muitos autores contemporâneos. Por exemplo, quem era contemporâneo ao Dostoiévski? Tolstói, Gogol, até mesmo acho que o Pushkin, em algum momento ali, eles se tornaram contemporâneos. Então, ele lia muito Pushkin, na verdade, ele era apaixonado pelo Pushkin. E aí, ele lia também o Ivan Goncharov, que também eu tenho um livro ali dele. Então, ele lia muito autores russos contemporâneos dele. Esses autores todos, eles se liam, basicamente. E ele também, assim como Tolstói, gostava muito de outros autores, como, por exemplo, Charles Dickens. Mas existia na vida dele, assim como nós, assim como para nós, leitores, existe aqueles favoritos dos favoritos. E no coração do Dostoiévski, em quinto lugar, a gente pode colocar Cândido ou O Otimismo, do Voltaire. Aqui nesse livrinho bem curtinho, mas que traz muita coisa interessante. Antes de falar sobre a obra, vocês sabiam que o nome do Voltaire, na verdade, não era Voltaire, era François-Marie Arouet. Eu vou colocar aqui o nome dele, mas eu fiquei chocada quando soube que o nome do Voltaire não era Voltaire. Enfim, voltando. Mas esse livro aqui, gente, eu ainda não finalizei esse livro. Eu comecei no ano passado e eu acabei abandonando. Eu genuinamente não lembro porque eu parei, porque eu lembro que eu estava gostando muito, então eu não sei por que eu parei. Mas esse ano eu vou retornar para essa leitura, inclusive essa leitura, na verdade, do meu amigo Lucas. Lucas, eu vou ler, prometo, e eu vou te devolver. E aqui nesse livro a gente vai ter um personagem que vai ser expulso dessa zona de conforto da vida dele e ele vai encontrar muitas dificuldades. A escrita do Voltaire, eu já li algumas outras coisinhas dele, tem uma carga assim irônica, sarcástica. O Voltaire, ele foi uma pessoa que ia muito de contra com a efervescência da religião, sabe? Os dogmas religiosos, como eles iam para a sociedade. Então, ele era uma pessoa muito crítica com relação a isso. E aqui no Cândido, o Otimismo, a gente também vai ter essas facetas dele. E ele foi um dos autores, e essa aqui foi uma das obras favoritas do Dostoiévski. Em quarto lugar, a gente vai ter. Nossa, esse aqui é pesadíssimo, tá? Peraí, gente. Peraí, que eu tenho um problema no meu pulso. Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Esse calhamaço aqui, nem calhamaço, né, gente? 1511 páginas. Esse livro aqui, que eu, inclusive, já li, eu não vou conseguir ficar segurando, eu vou deixar ele aqui do lado, vocês estão conseguindo ver. A gente tem como obra mais famosa do Dostoiévski, Crime e Castigo. Inclusive, o Dostoiévski chegou a dizer que, na percepção dele, Os Miseráveis deveria ser colocado acima de Crime e Castigo, de tanto que ele adorava esse livro. É interessante que esse livro de 1500 páginas, 1511 páginas, é um livro extenso demais, mas desde o momento que ele foi lançado, era um livro que era consumido de uma maneira muito fervorosa. Acho que todas as obras que eu li dele até hoje, eu realmente também senti essa necessidade de... Sabe quando você começa um livro e você vai fazer uma outra coisa, mas você só tá pensando sobre a história do livro, você só tá pensando sobre o personagem e sobre tudo que o autor tá querendo te dizer ali nas entrelinhas. Enfim,
Victor Hugo realmente é um autor incrível, que eu particularmente sou apaixonada. E para Dostoiévski não era diferente, então Os Miseráveis eram um dos livros favoritos da vida dele. Como não ser, né, na verdade, porque esse livro realmente é fantástico. Aqui nessa obra, se você não conhece a história de Os Miseráveis, eu vou explicar de uma maneira bem breve, sem spoiler, não se preocupa, que em Os Miseráveis a gente vai ter um personagem chamado Jean Valjean. Esse homem foi preso porque ele roubou um pão. Ele passou exatamente 19 anos na cadeia por causa desse ato. Então, ele sai da cadeia, a gente vai acompanhar essa saída e essa mudança, e ao mesmo tempo que a gente vai vendo ali no contexto histórico, as mudanças que a França estava passando, questões sociais. Tem outros personagens também que são simplesmente maravilhosos e incríveis. Esse livro realmente conversa muito sobre o bem e sobre o mal. O livro, por mais que ele seja um livro gigantesco, ele é muito, muito, muito fluido. Um outro livro favoritado do nosso sad boy favorito é O Pirata, da George Sand. Eu, na verdade, não achei esse livro traduzido para o Brasil, então, para representar aqui, eu trouxe um outro título que eu já comecei a ler, mas eu também ainda não finalizei, que é a biografia da George Sand, essa aqui, como vocês podem ver, da editora Unesp, que é uma edição muito linda. Eu parei exatamente aqui. Ela é considerada uma das maiores autoras francesas do século XIX, e até hoje ela é considerada, na verdade, uma das maiores autoras da França. E a George Sand, ela teve um papel muito fundamental na época. Ela foi muito famosa no século XIX, e ela teve, assim, muita influência, ela fez sucesso enquanto ela estava viva, sabe? E eu li alguns trechos das cartas do Dostoiévski, que ele realmente gostava muito da escrita da George Sand. Ela tem realmente uma forma de escrita muito, muito única, sabe? Muito singular, de fato. Até mesmo aqui nesse livro, que é uma autobiografia, eu consegui sentir que realmente a escrita dela é de uma maneira muito instigante, real, e não sei dizer, mas realmente é uma escrita muito, muito encantadora, sabe? Então tá aqui em terceiro lugar a gente vai ter George Sand pro coração do nosso sad boy, o Dostoiévski, e eu já vou adiantando que essa na verdade é a única autora aqui nessa lista. Em segundo lugar, gente, eu já não era surpresa para mim, porque eu tenho uma amiga chamada Ludmilla e ela é apaixonada por esse livro, é o livro da vida dela, e eu estou falando de Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Gente, esse livro eu só li o volume 1, eu preciso retornar e finalizar o volume 2. Enfim, eu prometo, eu vou finalizar esse livro. Eu já sabia que esse livro estaria aqui, porque a Ludmilla mesma já me contou que em muitas passagens das cartas do Dostoiévski, ele falava muito, muito assim, nossa, gente, para ele, ele leu e ele releu, era aquele livro favoritado, incrível, que realmente acho que é mais ou menos como se fosse um livro de cabeceira mesmo do Dostoiévski. Não, assim, literalmente falando, mas assim, quando você lê, relê, e você só tem críticas incríveis, críticas positivas. Sabe quando você pega um livro e fala assim, isso aqui é um marco na literatura? Então, para o Dostoiévski, a gente vai ter Don Quixote, um dos maiores títulos tanto da literatura ocidental como no coração do nosso autor russo. E em primeiríssimo lugar, gente, é engraçado porque o primeiro lugar divide, assim, você tem Tolstói e Dostoiévski, eles tinham o mesmo primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tem A Dama de Espadas, do Pushkin. Eu trouxe essa edição aqui para exemplificar, porque é uma edição bem em conta, que você encontra pela Príncipes, mas já tem a edição da editora 34, tá bom? O Pushkin, gente, ele é até hoje considerado o pai da literatura russa. Então, ele foi realmente a pessoa que fundou essa ideia de uma literatura russa moderna. Então, você já consegue sentir por aí a importância do Pushkin, não apenas para o Dostoiévski, mas assim como realmente para o país e para a literatura, sabe? Existe um antes e um depois de Pushkin. Ele influenciou em demasia tanto Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Chekhov, qualquer autor que você pense que nasceu após Pushkin, ele influenciou. Então, realmente, ele foi um poeta, ele foi um romancista, ele foi um contista gigantesco para a literatura russa, e ele é o dono também do primeiríssimo lugar do coração do Dostoiévski. E só para falar um pouquinho sobre o que acontece em Dama de Espadas, existe uma pessoa, uma figura, uma mulher, que ela tem uma forma muito característica com relação a um jogo. Ela ganhava muito, ela sempre ganha um jogo de
de cartas, sabe? E aí aparece um rapaz, que é o nosso protagonista, e ele fica super curioso para saber o segredo dessa mulher. E é só isso que eu vou contar, porque a história é bem curtinha e vale realmente de você começar a ler o texto e se apaixonar por Pushkin. Gente, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi bem divertido de fazer, foi muito engraçado, porque quando você descobre mais informações dos seus autores favoritos, ai meu Deus, Dostoiévski realmente está se tornando um dos meus autores favoritos. O modo que você vê o outro autor é muito interessante, porque você consegue perceber que aquele autor, ele era um leitor também, e ele pode, e existe a grande possibilidade dele gostar dos mesmos livros que você ama, panfleta fortemente, e que realmente pode ter mudado a sua vida nos dias de hoje, sabe? Então é muito, muito, muito legal, e eu gostei muito de ter gravado esse vídeo. E é isso, me conta aqui nos comentários se você já sabia algum desses títulos aqui que moravam no coração do Dostoiévski, e se você já leu, o que você achou, e se você também colocaria um top 5 assim. E será que você também colocaria algum desses livros no seu top 5 favoritos da vida? Enfim, me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!